então agora, lá em Gálatas 5:1, falar sobre a siembra. A nossa motivação para semear, ela tem que ser sempre falada, porque ela tem que motivar você a uma ação, com muita consciência. E eu estou carregando as regiões celestiais de riqueza todas as vezes que eu prego sobre a semeadura. Aonde? Na sua vida, na igreja, na família de Deus. Quanto mais eu prego, mais os anjos faz chegar essa palavra até vocês, até chegar a vocês aos seus corações. Então é importante demais a pregação da siembra. Olha, e aqui nós não fazemos nada por religiosidade, nada por obrigação. Nós fazemos aqui tudo por revelação. Assim é, pessoal, você recebe? E a revelação é a instrução. E nós estamos aqui para instruir vocês. Lá em Gálatas 5:1, vamos nos dedicar aqui a essa fala, né? Vamos dedicar aqui a esse momento de instrução, porque esse ministério é o ministério da instrução. Nós estamos aqui para instruir. A palavra diz: instruir-te-ei no caminho que deves andar. Instruir. Então o caminho tem que haver uma instrução. Se não houver uma instrução, você não anda no caminho do Senhor. Você fica naquela parte religiosa, né? Que não redunda em grandes benefícios. Vamos lá. Paulo vem trazendo aqui o lançador de fundamentos. Isso aqui é um fundamento fortíssimo para a sua vida ser edificada, construída de uma forma gloriosa. Ele vem dizendo aqui, olha, ele está dizendo o verbo aqui forte, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, o propósito de Cristo, que é a sabedoria e poder de Deus, que veio sobre a vida de Jesus de Nazaré, foi esse, foi para a liberdade. Então você tem que sentir uma pessoa o quê? Livre. De qual liberdade Paulo estava falando aqui? Daquela que os judeus estavam aprisionados, que era a lei de Moisés. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo a julgo de escravidão. O que escravizava o povo? A lei de Moisés. O livro de Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico. Esses 4 livros que escravizava o povo de Israel. E Jesus veio o quê? Cumprir a lei. Para que no término da lei, o povo se tornasse o quê? Diga, livre. Então, aí ele vem dizendo aqui, olha, permanecei, pois, firmes nessa liberdade. É o que ele está dizendo. E não vos submetais de novo ao quê? A esse jugo, que é o quê? A lei. A lei é um jugo pesado. Olho por olho, dente por dente. A alma que pecar, essa era um jugo pesadérrimo, meus irmãos. E Deus resolveu, num belo dia, acabar com aquilo. Como? Nos dando quem? Cristo. Em Jesus de Nazaré, que uma vez morto, né, na cruz do Calvário, eu e você estamos o quê? Livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, temos este evangelho de Cristo agora, né, que nos dá essa liberdade, abençoado. Porque como a lei, ela trouxe escravidão através de conhecimento, a liberdade também tem que ser através de conhecimento. De fatos que iam levar o povo a realmente a viver uma vida livre. Deus sempre trouxe liberdade no meio do povo. Então o que acontece? Por falta de sabedoria, o sistema religioso entra e escraviza o povo novamente, fazendo você viver a lei na prática das obras. Na prática das obras. Porque quando fala lei, fala sobre esses 4 livros que
para você que estava vivendo na lei, você tinha que cumprir o quê? Aquilo que caracterizava a lei, que era o quê? A prática de alguma coisa que ela te determinava. Então, o que acontece? Em vez das pessoas, ou desses pastores, desses chamados líderes evangélicos, ou católicos, ou espíritas, ou outra denominação que se fala da palavra, em vez deles trazer o Cristo ressuscitado e mostrando verdadeiramente o que o Nazareno fez, não, e impedir o povo de conhecer essa liberdade. Como? Fazendo eles de novo viver sob o jugo da escravidão. Como? Adotando o pecado como base para uma vida abençoada diante de Deus. Deus, perdoa os meus pecados e me abençoa. Eles falam isso, perdoa o meu pecado, mandando Deus fazer uma coisa que ele já fez, né? Há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, que não precisou ninguém mandar ele fazer, porque ninguém sabia disso. Ele fez porque é ele que determina todas as coisas. E ainda o povo hoje dizendo, perdoa os meus pecados e me abençoa. Aí vira o quê? Uma contradição bíblica, aonde leva a confusão na mente do povo, e você vê um povo sofredor, por causa de uma área que já foi feita a nosso favor há 2000 anos atrás. E então, quanto aos dízimos e oferta, está dentro desse jugo ou fora, vai depender da forma como nós entendemos isso. Se a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então nada pode nos aprisionar mais. Nada. E ele diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não pode haver nenhuma prisão em você caminhar em Cristo, na igreja. Nada pode imprimir, nada pode te obrigar e nem proibir, nada. Você é livre. Você tem total liberdade. E os dízimos e oferta, abençoado, como ele passou pela lei, porque ele não nasceu na lei, ele nasceu na graça trazida por Abraão, foi o primeiro a dar os dízimos, e a palavra diz que a graça foi pré-anunciado, para Abraão foi pré-anunciado esse evangelho, então foi uma atitude de graça, de reconhecimento, e não de obrigação, porque Deus não pediu a Abraão dízimo e oferta. Ele não pediu, não. Pode dizer lá que ele não pediu. Ele, no seu relacionamento de Deus e de uma vida gloriosa, resolveu participar perante Melquisedeque, que era o véu de Deus na terra, entregando todos os dízimos e ofertas para ele, por reconhecimento. Não foi por obrigação, não. Foi por reconhecimento. E eu quero que também nessa graça que nós pregamos, que é de Abraão, anunciada ao apóstolo Paulo, seja do nosso meio também da mesma forma, que você faça isso com liberdade. Porque se você fizer pela lei, você vai ter o quê? Punição o dia que você não fizer. Aí você vai perder. Então nós não queremos que ninguém tenha de novo esse jugo de escravidão. Não, você está livre, meu irmão. Agora, você tem o reconhecimento ou não. E a cobertura está trabalhando, vendo como que está a sua vida. E eu, como ministro, também, porque se você não o faz, é porque eu talvez não consegui ainda chegar no teu espírito. Porque se eu chegar no teu espírito, você faz. Que você faz com louvor, com alegria, com graça, com muito prazer, porque você não delega a ninguém louvor, a não ser Deus, por tudo quanto você tem. Tudo que você tem, você parte para Deus. Não, Deus, graças, veio de ti. Porque é o que nós pregamos na semana passada. João Batista dizendo que o homem não pode ter nada na terra se do céu não for lhe dado. Então é de graça. Se você recebeu de graça, o que você faz como reconhecimento? Semeia. É
A melhor maneira de você identificar uma pessoa que está bem com Deus é quando ela semeia, abençoado. Essa é a melhor maneira de você se identificar também, julgar assim: eu estou semeando corretamente? Estou? Então eu estou bem com Deus, então para mim tudo está bem. Porque é um pacote, né? Tudo é um pacote. Então, você não pode semear na forma da lei, e sim da graça. Porque a lei traz o quê? Punição quando você não obedecesse nada ali, que estava, tudo aquilo que estava escrito. Se você não submetesse aquilo, era olho por olho, dente por dente. A lei tinha que ser cumprida radicalmente. E era impossível, que no entanto Jesus veio para terminar com ela. Na graça é compromisso, na lei é punição, obrigação, na graça é compromisso, porque é um reconhecimento por tudo que o Senhor nos dá a cada dia, o que comer, o que beber, o que vestir. Nós temos que nos ocupar com essas coisas que as pessoas dizem que são pequenas, e não são. Para nós, tudo provém de Deus. Tudo que vem de Deus, para nós não é pequeno, é o quê? É grande. O seu comer, o seu beber, o seu vestir, isso provém de Deus. Olha que coisa linda. Diz ali o Senhor que nem Salomão, com toda a sua glória, pôde vestir como os lírios do campo. Ó, que coisa rica. Então, se você começa a admirar essas coisas que dizem que é pequena, que não são, é pequena porque as pessoas estão preocupadas com aquilo que ele acha que é grande. É o que eu acho que é grande. Deus não trabalha com a mente humana, ele trabalha com a mente dele. Com a mente dele. E a mente dele diz: o que comer, o que beber, o que vestir, eu vou acrescentar na vida de vocês. Olha, então isso é o que? De grande riqueza. E você, com esse temor e tremor e liberdade, diga: Senhor, participo da minha semeadura. Eu participo da minha semeadura com alegria, porque eu sei para onde vai essa semente. É para que o crente seja salvo desta área, principalmente, que é a área mais castigada no sistema religioso, é a parte financeira. Essa estrangula todo mundo. Nós vemos cada situações mais terríveis, né? Mais desastrosas, mais desacertadas. É a ganância desses chamados líderes, impostores, que coloca como se a pessoa, para ser abençoada, ela tem que dar os seus dízimos e a oferta. E é o contrário. Você dá dízimo e oferta por quê? Você já é um abençoado. É por isso, meu irmão, nada mais do que isso. E você tem que ter essa habilidade na mente para poder fazê-lo. Assim é? Então, vamos semear, mas vamos semear com essa inteligência. Com essa sabedoria, com esse poder que está no nosso coração, com liberdade. Eu sempre digo aos irmãos aqui, eu nunca apertei ninguém, jamais farei tal coisa, porque é anti-palavra, mas sempre educando você, porque eu quero que você chegue aonde? No máximo de Deus na terra. Eu quero que você chegue no máximo de toda a prosperidade, de toda a riqueza, de todo ouro e prata, eu quero que você receba. Assim é, abençoado? Então vamos ficar de pé e fazer uma boa confissão, e assim proceder com os nossos dízimos e oferta. Diga: eu recebo, que estou livre no Senhor. A lei de Moisés não tem espaço na minha mente mais. O que tem é a graça de Deus. E é a graça de Deus que me prospera, é a graça de Deus que me faz ser feliz, é a graça de Deus que faz eu enxergar Cristo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Vou fazer essa semeadura, vou fazer essa minha oferta e esse meu dízimo, mas com temor e tremor diante do Senhor, para que a palavra corra e o nome do Senhor seja glorificado. Abba, Pai, venhamos e façamos a nossa semeadura.